Artur Gama é o produtor da Quinta da Boa Esperança, em Lisboa. Artur, vocês adquiriram a propriedade em finais de 2014, como há pouco estávamos a confirmar. Foi uma sequência lógica de uma vontade muito própria ou foi algo que acabou por surgir no timing certo? Foi um pouco das duas. Foi uma sequência lógica, porque foi um caminho, um trabalho que andávamos à procura da propriedade há uma série de anos, queríamos uma propriedade com aquelas características, e depois é uma sequência lógica daquilo que tem sido o meu trabalho, muito primeiro na parte comercial dos vinhos, e aí foi aí que eu comecei, e depois na parte de fazer alguns vinhos próprios com lotes escolhidos por mim ainda na altura. Estamos a falar de 2008 a 2014, e daí ser um pouco das duas coisas, um pouco de vontade própria e era lógico ir para este caminho da produção própria. Falamos um bocadinho desse teu passado. No fundo, a tua ligação ao vinho começou em que momento e porquê mais essa área da comercialização? Começou mais à séria, porque eu sempre gostei de vinho, a minha família sempre esteve ligada ao vinho, muita família da minha mulher, com provas e com um gosto enorme pelos vinhos, muitos até pela nossa região, que eles são dali. Depois, em 2008, com um grupo de amigos, começámos a provar vinhos todas as semanas. Portanto, tínhamos um grupo de amigos em que todas as semanas cada um levava uns vinhos em que comentávamos e fazíamos algumas provas comentadas. E depois aconteceu ali a viragem, salvo erro, quando estava em Stellenbosch, na África do Sul, em que percebi que, na realidade, as características que eu via ali, via aquilo muito próximo daquilo que é hoje onde nós temos a vinha, portanto, e fez o clique, porque não comprar uma propriedade e fazer uns vinhos, no fundo, num perfil que era aquilo que nós procurávamos. Portanto, acho que foi por aí, acho que é aí que se dá a viragem e a decisão de ter este projeto. Por falar precisamente em vinha e em localização e um bocadinho em geografia, vamos situar a Quinta da Boa Esperança. Estamos ali entre Torres Vedras e Monte Junto. Que terroir é aquele? Que influências, que solos, que exposições é que vocês conseguem explorar na propriedade? Nós estamos naquela estrada que vai de Torres a Alenquer, portanto é um vale que dá direto ao mar, portanto daí tem uma influência atlântica enorme, portanto é uma linha reta direta de 14 km até ao mar, e nota-se muito essa salinidade nas vinhas, até algas nós encontramos ali na terra. Portanto, os solos são argilo-calcários. De algum modo, nós estamos ali naquela parte da transição entre esta influência atlântica e aquilo que é a Serra do Monte Junto, portanto, mais o caminho de Alenquer, o que nos protege de alguma maneira para os tintos. A exposição solar, portanto, é nascente poente, portanto, perfeito, é uma exposição solar ótima. E no fundo foi isso que nos fez comprar a propriedade. O que nos fez comprar a propriedade foi essa exposição das vinhas e saber o potencial daquele terroir. Eu acho que é o que define a Quinta da Boa Esperança, é isso. Hoje em dia o perfil dos nossos vinhos no fundo é esta influência atlântica, e é aquilo que nós queremos mostrar, mesmo quando fazemos os monovarietais, o que é que influencia, o que é que geograficamente, o que é que o Atlântico influencia as nossas vinhas. Vocês optaram, entretanto, ao longo do tempo, por cada pedaço ou pequeno pedaço de vinha, pensarem também muito num determinado tipo de vinho, não por acaso, ou seja, vocês no fundo, apesar de terem uma dimensão relativamente pequena, e já me dirás em concreto quantos hectares de vinha são poucos, acabam por ter uma diversidade de vinhos ainda que significativa. Sim, a ideia foi sempre um bocado essa, foi sempre... Nós gostamos imenso de experimentar, não é? Esta experiência, mas ao mesmo tempo queríamos fazer vinhos que fossem didáticos, ou seja, queríamos que as pessoas percebessem as castas que nós temos e o quão elas são influenciadas no terroir onde estão. E este aspecto quase laboratório, não é? De laboratório quase, no fundo um bocadinho a imagem de o que é que uma touriga nacional plantada aqui é na realidade
para o consumidor. Portanto, eu acho que essa identificação fez com que nós primeiro ficássemos com um portfólio bastante alargado, não é? Porque como fazemos monocastas de cada uma das vinhas que temos, e depois fazemos nos gamas de entrada blends e fazemos depois naquilo que consideramos especial nos blends também. Portanto, vamos guardando, portanto, e vamos construindo a nossa biblioteca e daí o nosso portfólio está a estar constantemente a crescer, o que dificulta depois na parte comercial, mas a nível de trabalho acaba por ser o que é a construção do futuro da casa, não é? Eu penso que é um pouco por aí. Arthur, quantos hectares de vinho é que estamos a falar em concreto? Quantos vinhos é que vocês, em média, por ano, colocam no mercado? Nós temos neste momento plantados 11 hectares e meio, portanto arrancámos alguma parte agora, e isto é uma das coisas que também fazemos muito em vinha, porque ainda estamos na fase de experimentar coisas que não gostamos, tiramos e replantamos outras que estamos também a experimentar, portanto está aqui algum processo dinâmico. Neste momento estamos com 11,5. Quantidade de vinhos no mercado, salvo erro, o ano passado foram à volta de 70 mil garrafas. Distribuídas por quantas referências? Distribuídas por 12 referências. Ou seja, neste momento existe um rácio em que 1 hectare de vinha não chega só para... é um bocadinho superior à quantidade, a uma referência, digamos assim, não é? Um rácio significativo. Estamos a falar de cada referência, no fundo, acaba por ter uma produção muito limitada. Muito limitada, portanto, no máximo, à exceção do rosé, portanto, que é o vinho que nós fazemos e que tem um sucesso imenso, à exceção do rosé, todas as outras referências andam sempre à volta dos 3.500 garrafas. Portanto, que tem muito a ver também com o espaço da adega, com o espaço das cubas que nós temos, conforme o que é que fazemos para cada uma das referências, e sempre com a base de como nós vinificamos por casta, portanto, acabamos por ter depois essa limitação em adega. Arthur, daqui a pouco vamos falar de cada um dos 3 vinhos, as vossas mais recentes novidades. Antes ainda uma questão que é esta. Lisboa porque aconteceu ou Lisboa porque também foi uma escolha, digamos assim, que já estava de alguma maneira ponderada nos teus planos? Eu queria que fosse um sítio que fosse primeiro perto do sítio onde eu moro, não é? Para ter uma presença efetiva naquilo que era a vinha. Pensei Douro e no início, para ser sincero, foi a minha primeira opção na altura, quando andávamos à procura, mas depois logisticamente era complicado para nós, tinha que haver uma mudança familiar, etc. Se eu queria estar presente todos os dias na vinha, assim como estou. Depois foi a busca do perfil. Nós percebemos, a certa altura, até porque a Enol que trabalha connosco já trabalhava anteriormente, não foi contratada depois do projeto, ela fez parte dessa busca, a Paula Fernandes fez parte dessa busca daquilo que nós queríamos do terreno e do terroir, e ela conhecia muito bem a região, e no fundo foi um juntar duas coisas, vimos o sítio, portanto o processo demorou bastante tempo, demorou 1 ano, até chegarmos à Quinta da Boa Esperança, mas sabíamos que era isto, sabíamos que era este o perfil dos vinhos que nós queríamos. Vamos então começar a falar em concreto destes 3 vinhos. Vamos começar pelo rosé, um rosé reserva de 2018. A primeira coisa que eu reparei quando coloquei o vinho no copo, e já os provei antes de estarmos a ter esta conversa, foi na cor. A cor parece-me que está ali mais ou menos a meio caminho entre aquilo que é a cor de um rosé e aquilo que pode ser entendida como a cor de um vinho palhete. Aconteceu? Foi propositado? Como é que foi? Deixámos acontecer. Isto faz parte de uma das nossas experiências. Isto vem um bocadinho, este rosé reserva é o 100% de Origa Nacional, em que foi diretamente para uma barrica de 500 litros. Nós fizemos 600 garrafas deste vinho. A ideia é o 100% de Origa Nacional, ao contrário do outro rosé que nós temos, que é a referência que mais quantidade fazemos, portanto, que é um blend de Castelão, Touriga e Syrah. Aqui optámos por fazer com 100% Touriga e vem no seguimento, portanto, nós tínhamos uma barrica que era de branco, de 500 litros, e que não tínhamos vinho para pôr nessa barrica, portanto, e o que aconteceu foi, e por que não experimentarmos fazer um rosé reserva em barrica, totalmente fermentado em barrica de carvalho, e foi isso que aconteceu.
E eu acho que o resultado é muito interessante, vamos certamente repeti-lo, até porque as pessoas têm gostado imenso do perfil, que é na realidade diferente, lá está, é um pouco ali na saída entre o rosé e o palhete, mas é um vinho que acaba por ser gastronómico, é um vinho que tem bastante complexidade e eu acho que é nestas pequenas diferenças que os projetos pequenos como nós que conseguimos fazer coisas que eu acho que são positivas. Outra coisa que eu notei é que, apesar de ser elaborado com touriga, tem todo ele um floral bastante comedido, diria eu que na dose certa. Tem também uma clara sensação de tanino. Quando provamos o vinho, se tivermos a prová-lo quase de olhos fechados, podemos pensar que talvez estivéssemos até no capítulo de um vinho tinto de estrutura leve e fresca, não é? Daí esta analogia entre aquela fronteira, neste caso mais ténue, entre aquilo que é um rosé e um palhete. E esta finura que se encontra no rosé, e agora já te pedia para entrarmos no segundo vinho, acabei também por a descobrir no Alicante Bouschet de 2017. Qual é, no fundo, a vossa abordagem ao Alicante Bouschet, uma casta que começou em Portugal no Douro, que depois se transferiu para o Alentejo, e que no Alentejo, ano após ano, década após década, tem-se afirmado como uma das grandes bandeiras daquela região? O Alicante, nós não fazemos todos os anos, portanto, este na realidade foi o segundo ano que fizemos 2015 e que acabou por ser um sucesso e que foi um vinho que acabámos por vender num mês e meio. O Alicante tem uma história engraçada. Era uma vinha que nós íamos arrancar à partida, quando comprámos a propriedade. Como não tivemos tempo, na realidade, a arrancar no primeiro ano que a comprámos, não a vindimámos logo. Portanto, 2015 foi um ano extraordinário para todos os vinhos no país, mas muito em Lisboa, penso que deve ter sido os melhores anos de sempre, segundo dizem. E nós deixámos este Alicante na vinha, portanto, para o último. Deixámos ali um pouco até desprezado. E quando o vindimamos, e como fazemos, lá está, vindimamos e fazemos monovarietal, não fazemos nenhum blend, vinificá-lo assim, percebemos que isto é extraordinário, é um vinho que desde que dê tempo para amadurecer é uma casta fantástica, seja no Alentejo, seja no Douro, mas é preciso haver esta conjugação de fatores que lhe dá tem que estar maduro, portanto não há volta a dar. E fizemos esse vinho, correu muito bem. O 16 tentámos fazê-lo, não fomos capazes de o fazer, portanto decidimos não engarrafá-lo. E o 17 conseguimos ter outra vez essas uvas maduras. E tem muito a ver, foi o ano do escaldão, portanto foi aquele ano super quente. E eu acho que nos anos, provavelmente cada vez irão ser mais, nos anos com verões muito quentes ali na nossa região, nós vamos sempre ter esta vinha com estas características, portanto optámos na casa por fazer assim que considerarmos que o ano é o ano para fazer Alicante Bouschet, nós iremos fazer Alicante Bouschet. Em termos de vinificação, Artur, por exemplo, quando provamos o vinho, nota-se que o vinho de facto, o tanino está cá, é um tanino bem presente, uma das características também dos Alicante, mas nota-se que toda a estrutura dele é profundamente fresca. De alguma forma é uma estrutura atlântica, não continental, não é? Como é que no fundo o vinificaram? No fundo nós fazemos sempre a escolha, a nossa grande escolha é feita na vinha. Nós temos uma equipa muito, muito pequena, portanto fazemos tudo manualmente, é tudo a vindimar à mão, etc. Tudo. Portanto, os cachos são escolhidos praticamente na vinha, portanto temos essa possibilidade. E acaba por ser o processo de vinificação é muito natural para nós, portanto, nós respeitamos muito aquilo que é a vinha, portanto o nosso grande trabalho é sempre na vinha, muito pouco na adega, portanto, e tentamos fazer o mais natural possível. Neste caso do Alicante Bouschet, nós temos uma componente que vai à barrica, outra componente não vai à barrica, e eu acho que essa influência atlântica está presente em todos os vinhos, mais nos brancos, mas nos tintos também, e nós estamos naquele vale, apesar de estarmos protegidos pela Serra Monte Junto, temos sempre essa constante
dessa influência atlântica que é muito própria dos vinhos de Lisboa, especialmente aqueles que estão para o lado de cá da Serra do Monte Junco. E no Alicante não é diferente, portanto nós temos as características do Alicante, de ser aquela casta que tem aqueles taninos fortes, mas ao mesmo tempo tem esta influência atlântica que está presente no vinho e que lhe dá de certo modo alguma frescura, e eu acho que isso depois acaba por fazer a diferença, de não ser aquele Alicante muito quase alcoólico, para ser um Alicante, apesar de ter o grau, ter alguma frescura e estar bem casado, ter essa estrutura. Outro dos monocastas, talvez o mais conhecido monocasta que a Quinta da Boa Esperança faz é o Syrah. O Syrah é sempre vinho para estar no mercado ano a ano, ao contrário daquilo que vai acontecendo com o Alicante? Sim, o Syrah é uma casta que se comporta muito bem ali na nossa região, aliás um pouco pelo país todo, mas na nossa tem uma tradição de ser uma casta muito constante, portanto, e no fundo é uma casta que para o produtor é ótima, portanto ano após ano dá na realidade aquilo que nós estamos à procura, portanto é um vinho, ao contrário do Alicante, mais, apesar de ter as suas complexidades, mais fácil de manter essa estabilidade, portanto nós não houve nenhum ano que não fizéssemos Syrah. Portanto, como é lógico, nós não lançamos os vinhos cedo, portanto nós temos sempre, nós neste momento ainda estamos com 15, 16 do Syrah, portanto, e todos os anos fizemos, portanto eu acho que o Syrah vai ser sempre um daqueles vinhos que, a não ser que exista alguma catástrofe, que não iremos fazer. Ao longo desta gravação já captamos isso na imagem, apareceu a famosa mosca da televisão, algo que é bastante frequente acontecer em muitas gravações. Vamos chegar ao terceiro vinho, Artur, e o terceiro vinho é um vinho de 2015, voltamos a um Grand em Portugal, o 2015. Quando provei este vinho, já nos vais explicar que castas é que aqui entram, que parcelas em concreto é que podemos aqui encontrar, como é que foi vinificado, mas aquilo que notei quando provei este vinho é que ele é um vinho de detalhes, é um vinho de camadas em que existe uma primeira percepção e depois, se o provarmos à segunda, à terceira, uma quarta vez, vamos sempre, à medida que vamos agitando o copo e voltando a provar, vamos sempre descobrindo alguma coisa de diferente. Que vinho é este? Portanto, este vinho é o nosso reserva, portanto, no fundo, andando um pouco para trás, nós quando adquirimos a Quinta, nós não tínhamos ainda a percepção daquilo que a Quinta nos ia dar, portanto, e então nós, assim como no início de todos os projetos, fizemos uma série de experiências, e uma delas foi com as nossas barricas de carvalho, não optámos por comprar barricas de carvalho francês e de diversas tanuarias, portanto, a nossa primeira bateria de barricas foi um pouco assim, chega Morro, Hermitage, François Ferre, etc. E pusemos naquilo que considerámos ser as melhores uvas, as melhores parcelas que nós tínhamos, pusemos nessas barricas. Portanto, este reserva, no fundo, é o resultado daquilo que nós consideramos as melhores uvas para aquela amostragem de barricas, no fundo, não é? Quando optámos por fazer o lote de reserva, o que é que nós fizemos? Fomos lutear as diferentes castas que tinham nessas barricas, e muitas vezes as mesmas castas, mas em barricas diferentes, e este é o resultado final desse blend que nós fizemos e que nós consideramos ser o melhor que nós fizemos na Quinta, portanto, e saiu daí. Portanto, é engraçado, estás-me a dizer que vais notando essas diferentes percepções, porque no fundo é esse o processo foi esse, não é? Nós tínhamos a Touriga Nacional destas 4 linhas, em que estavam em duas barricas, uma Cega Marrou, outra François Ferre, depois tínhamos um bocadinho de Syrah, exatamente noutras proporções e diferente, e depois o vinho surgiu um pouco por aí. Portanto, eu acho que o que é apaixonante nos vinhos é esta diversidade que existe quando tu tens esta panóplia de coisas para tu trabalhares. E este reserva é isto que mostra, no fundo, é o resultado final de 5 anos de trabalho, com muita discussão, porque nós gostamos de provar e de testar e discutir os vinhos, e pronto, isto está aqui 5 anos depois para que as pessoas possam beber. Está aqui 5 anos depois e certamente estará também preparado para os próximos 5 anos, não tenho dúvida disso. Artur, uma última questão. O futuro próximo da Quinta da Boa Esperança vai ser ligeiramente diferente daquilo que tem sido até aqui, ou vais tropeçando em alguma coisa que te vai dando uma possível ideia para algo de diferente e assim vais construindo passo a passo a gama de vinhos?
Nós preferimos construir passo a passo, com coisas novas, com ideias novas. Eu acho que todos os anos nós vamos aparecendo coisas que vamos aprendendo. Eu acho que fazer vinhos são projetos de vida. Portanto, isto todos os anos vai haver uma casta que nos chamou a atenção, nos disse, por que não fazer? Sendo que, quando nós pensamos numa casta, são projetos a 7, 8, 9 anos. Nós podemos ter a ideia hoje, mas se calhar daqui a 7 anos vamos perceber se essa ideia resultou ou não. Existe uma série de coisas que nós vamos fazendo na quinta, que estamos a testar. Temos uma parte em biológico, que está a servir quase de laboratório para aquilo que fazemos nos restantes hectares da quinta. Há uma série de coisas que estamos neste momento a trabalhar, que é interessante.